Grana chegando nos cofres do Goiás. Flamengo faz o repasse da porcentagem que o Goiás tem de direito pelo atacante Michael, além da porcentagem do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Quanto que chega aí para o time esmeraldino e o que pode ser feito também com essa grana nessa temporada de 2022. Além disso, um dinheiro que não chegou aí na conta do time esmeraldino foi do goleiro Sidão em relação ao pagamento obrigatório já do Vasco da Gama ainda no último mês. Confirmei com Paulo Rogério Pinheiro, disse que não houve esse pagamento. O que vai acontecer agora, né? O Vasco, que tinha um período máximo de 10 dias para depositar esse dinheiro nos cofres esmeraldinos, será que tem uma multa? Enfim, o Vasco até mesmo tomando alguma punição um pouco maior. E além disso, sobre o lateral esquerdo, Hugo, jogador que tem um contrato com o Goiás até o final da temporada, mas pode aí deixar o time esmeraldino antes do início do Brasileirão. Esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo pelo menos mais 2 conteúdos sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje falando sobre uma notícia positiva, né? O pagamento aí do Flamengo em relação à venda do atacante Michael, que chega aí agora também nos cofres esmeraldinos. Para explicar direitinho a história, o Goiás ainda na semana passada tinha feito uma cobrança para o Flamengo, já que a equipe carioca não havia comunicado o Goiás porque não tinha repassado o valor ainda, né? O próprio dirigente do Flamengo, que não foi identificado, ele já havia garantido que o Flamengo iria sim fazer esse pagamento, mas que estava aguardando ali algumas relações da mudança de câmbio, enfim, até mesmo chegar esse dinheiro aqui no Brasil, né? Então o Goiás ficou naquela dúvida, né? O Flamengo não comunicou nada. Obviamente o Goiás fez uma cobrança extrajudicial para o time carioca, né? Que confirmou que iria realmente fazer esse repasse, o que aconteceu ainda nessa noite da última quarta-feira, chegando aí a aproximadamente 2.500.000 reais para o time esmeraldino. 5% era aquele valor que o Goiás ainda tinha quando vendeu o Michael para o Flamengo ainda lá no começo de 2020, agora do valor total, né, que ele foi negociado com o Al Hilal, lá da Arábia Saudita, 45 milhões de reais e meio. O Goiás tem direito a 5% disso, que dá aproximadamente 1.956.000 reais. Além desse valor, o Goiás tem direito a 1,3% desse valor total, né, que dá aproximadamente 576 mil reais por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. O que é isso, né? É onde o jogador passou dos 12 aos 16 anos, cada time aí tem aproximadamente 0,25%, e dos 17 aos 23, os times têm aí 0,5% de uma eventual transferência futura, né? O Michael, que jogou aqui no Goiás em 2017, 2018 e também em 2019, o Goiás pegando aproximadamente no total 2.532.000 nessa transação com o futebol da Arábia Saudita. Então realmente essa cobrança, né, fez bem feita, e o Goiás pelo menos buscando as suas coisas direitinho. Michael, de 26 anos, lá no Al Hilal até esse momento fez 8 partidas, sendo que apenas uma delas como titular, o jogador ainda pegando o espaço no time, né? O Al Hilal que realmente já está bem montadinho, para você ter uma ideia desde que voltou do Mundial de Clubes, né, onde eles acabou ficando na 4ª colocação, o Al Hilal venceu todos os jogos lá no campeonato da Arábia Saudita. Então realmente é um time muito qualificado, o Michael ainda buscando ali espaço também no seu elenco. Caso o Michael venha negociar agora futuramente com uma nova equipe, o Goiás tem direito a apenas a esse 1,3% do mecanismo de solidariedade da FIFA, tá bom? Não tem mais nenhuma porcentagem vinculada com o Goianésia ou com o Flamengo quando vendeu lá em 2020, tá bom? Agora apenas esse mecanismo de revelação do jogador. Eu quero saber a sua opinião sobre esse dinheiro, né, que tá chegando aí nos cofres esmeraldinos. Se vale a pena o Goiás fazer um investimento no estádio Ali Pinheiro, até mesmo em relação a algumas contratações para a disputa da Série A. Já falei de um dinheiro chegando, e agora sobre um que não foi pago aí para o Goiás, que envolve o goleiro Sidão, aquele julgamento que já havia acontecido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas ainda lá no dia 25 de fevereiro. Aconteceu da seguinte forma, né? O CNRD obrigou o Vasco da Gama em fazer esse pagamento de aproximadamente 850 mil reais para o Goiás em um período máximo de 10 dias, ou seja, daria no máximo ali no dia 7 de março agora de 2022. O CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, algo que, por exemplo, o Goiás acabou sendo processado, né, juntamente com esse órgão, com o Goianésia, naquela dívida que estava na dúvida. O Goianésia estava cobrando muito mais do que o valor pedido. O Goiás deixou ao CNRD ser aí ativado e realmente fazer o pagamento correto juntamente com essa dívida do Goianésia. Então o Sidão, a princípio eu confirmei com o Paulo Rogério Pinheiro, tá bom? Informação aqui exclusiva
do Goiás News, ele me garantiu que não foi pago esse valor do Vasco da Gama e que inclusive não teve nenhuma resposta da direção da equipe Cruz Maltino. Então a gente fica nessa dúvida, já que quando o CNRD define uma data limite, o time ou vai ter uma multa ali de não poder mais inscrever jogadores para a sequência da temporada, era o que tinha prometido aí, por exemplo, do Goiás, caso não fizesse o pagamento juntamente à equipe do Goianésia, ou esse valor ser aumentado, né, realmente para o time esmeraldino. No total, por que o Sidão elevou o Goiás na justiça, né? O Goiás estava com o Sidão ainda com contrato até o final de 2020, e lá em 2019 não vinha fazendo boas atuações. Dessa forma, a direção esmeraldina resolveu emprestar o jogador para o Vasco da Gama, que não cumpriu com seus pagamentos do seu salário. Então o Sidão, como tinha vínculo com o Goiás, acabou tendo que acionar o time esmeraldino na Justiça do Trabalho, né, já que era o seu único contato direto com o time esmeraldino, não tinha como ele levar na justiça o Vasco da Gama. Então o Goiás ficou aí mais ou menos de pagar R$807 mil, esses valores já quitados com o goleiro Sidão, que era aí de exclusividade do Vasco da Gama. Além disso, né, desses 807 mil, cobra-se mais R$50 mil aproximadamente por conta aí dos gastos com o processo dessa ocasião, né, do goleiro Sidão, juntamente com o Goiás e a equipe do Vasco da Gama, né, que tinha até o dia 7 de março para fazer esse pagamento. Então esses R$850 mil não chegando nas contas do Verdão. Vamos ver os próximos passos, né? Até mesmo ninguém ainda falou sobre esse assunto. Primeira página que é o canal, né, a falar sobre esse assunto do Vasco da Gama, que não fez esse repasse ao time esmeraldino. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um jogador que pode deixar o Goiás ainda na disputa, antes do início da disputa, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, que é o lateral esquerdo Hugo, jogador que tem contrato com o Verdão até o final da temporada. Entretanto, com algumas negociações, o atleta aí de 24 anos de idade pode sim perder espaço no time esmeraldino. Isso porque, né, nesse momento na temporada, o Arthur vem sendo o jogador principal na posição. A tendência é que o Danilo Barcelos, até o início ali do Brasileirão, assuma a condição de titular. Eu acho que o Hugo, ele é até melhor jogador do que o Arthur. Acho que o Arthur ele só é um pouco mais ligado na partida, mesmo errando muitas vezes. Já teve ali alguns lances estranhos dele nessa temporada, mas vem se adaptando melhor. Então eu vejo o Danilo Barcelos sendo o jogador titular no Brasileirão e tendo mais uma opção no banco de reservas, que no caso seria o Arthur, muito porque também o Hugo tem muitas lesões, o que impede dele ali de participar de grande parte dos jogos. Nessa temporada de 2022 foram apenas 5 partidas com a camisa esmeraldina, sendo apenas aí 2 delas como titular, na vitória contra o Anápolis na Serrinha, na derrota, né, contra o Anápolis na Serrinha por 2-1, e também diante a Jataiense, vitória fora de casa por 3-0. Depois disso, ele só jogou aí contra o Grêmio Anápolis, 45 minutos finais daquele torneio, então acabou ficando no banco de reservas nos 2 últimos compromissos do time esmeraldino. Além disso, ele tinha ficado aí bastante tempo sem participar, inclusive do banco, por conta de algumas lesões em treinamentos. Até mesmo no ano passado também deixou o Goiás na mão em muitas oportunidades. Na Série B até começou como titular, fez algumas boas partidas, inclusive marcando no total 2 gols na competição, além de 2 assistências. Entretanto, né, muitas lesões, só fez ele jogar 25 vezes. O Arthur meio que chegou ali discreto, enfim, acabou pegando a posição como titular na reta final. Mas são 2 jogadores assim que para a Série A eu não vejo de forma alguma sendo titular, tá bom? Até o Danilo Barcelos entrou no duelo contra o Craque, já deu uma assistência, acho que pode realmente ser o jogador titular. Até ali, se o Goiás avançar para a final do Goianão, já assumindo essa condição absoluta, então acho que o Hugo pode ser um jogador a vir a ser desligado pelo time esmeraldino antes do início do Brasileirão. Atleta que, como eu disse, tem vínculo com o Goiás até o final dessa temporada de 2022. Chegou como aposta, até fez bons jogos, mas acredito que nessa condição de muitas lesões, tendo o Arthur que obviamente não é brilhante, mas pelo menos não se lesiona tanto, como uma opção reserva, acho que pelo menos é um pouco mais garantido pelo time esmeraldino, além, claro, né, de não ter 2 jogadores praticamente iguais, gastando o mesmo salário ali praticamente dentro do elenco. O Hugo, que ele é formado nas categorias de base do CRB, quando começou sua carreira lá em 2018, passou também pelo Jaciobá, no interior de Alagoas, e o ABC também de Natal, em 2019. Em 2020, seu último ano vestindo a camisa do CRB, né, foram 19 atuações, e em 2021, mais 10 jogos no Campeonato Alagoano, antes de chegar no Goiás, né, aí sim, sua última ligação com o CRB, antes de ter o seu vínculo encerrado pela equipe alagoana. Ele que é natural da cidade de Arapiraca, lá no interior de Alagoas, né, jogador que tem 24 anos de idade. Eu até gosto do do Hugo, enfim, mas eu acho que por conta dessas várias lesões, pode ser um jogador ou a vir ser rescindido do seu contrato com o Goiás, ou até mesmo um empréstimo
para uma outra equipe. Quero saber sua opinião a respeito aí do lateral esquerdo também, se é uma boa opção, quem sabe ele até mesmo o Goiás buscando um outro jogador para ser esse reserva. O Arthur, que tem vínculo com o Goiás só até o final desse mês de maio, a tendência é que a direção do Goiás deve sim estender o seu vínculo até o final do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Não se esqueça também de fazer o seu cadastro na BR4Bet. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!